Na hora que você vai comprar um bem, um produto ou um serviço, você faz isso com tranquilidade ou com um pouquinho de aperto no coração? Mesmo quando aquela compra está dentro do seu orçamento, mesmo quando você sabe que você pode pagar por aquilo, mesmo quando você entende a necessidade dessa compra, ainda assim você se sente muito apertada? Saiba que o que pode estar acontecendo com você é o ciclo da culpa. E olhar para ela, compreendê-la e refletir sobre ela pode te ajudar a encontrar caminhos de solução diferente para a sua vida financeira. Quem sabe ter uma vida financeira mais tranquila. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com o dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Uma coisa é certa. Todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, a gente vai fazer trocas financeiras. Nós vamos colocar o nosso dinheiro em pessoas e empresas, e em troca nós vamos receber bens, produtos e serviços. Essa é uma realidade que a gente não pode negar e não pode fugir dela. Desde o momento em que nós entramos na vida adulta, essa forma, essa função do dinheiro de realizar trocas, ela vai existir. E a nossa vida financeira, ela é uma parte dessa vida que é obrigatória da gente lidar. Não tem muito o que a gente fazer. Faz parte do pacote vida adulta que a gente está vivendo desde o momento em que a gente começou a sair dessa infância até o último dia que a gente viver aqui, a gente vai ter que lidar com isso. E lidar com isso com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de responsabilidade e maturidade, é algo que a gente constrói. E eu quero hoje que a gente possa refletir um pouco sobre as sensações internas na hora de colocar o dinheiro no mercado. A gente sente às vezes que quando a gente vai comprar algo, isso é comum aqui dentro de consultório, eu receber pessoas que me relatam queixas muito semelhantes como: eu fui comprar aquilo, nossa, me deu um aperto no coração. Eu fui pagar aquilo outro, me deu uma angústia. Eu me sinto muito culpada de gastar dinheiro. E essa culpa, na maior parte das vezes, quando ela é sentida, e mesmo quando ela é sentida de forma consciente, eu sei que eu me sinto culpada, mas eu não consigo sair daqui, é o que bagunça a nossa saúde mental e, por consequência, bagunça também a saúde financeira. Nos tira de um lugar de lidar com o dinheiro de uma forma mais equilibrada e mais favorável à nossa vida. Dentro de consultório, eu entendi que o processo de compras, às vezes, ele entra num ciclo de culpa. Mesmo quando está dentro do orçamento, mesmo quando aquela compra está prevista, na hora que eu estou entregando meu dinheiro para adquirir aquilo que eu preciso, eu sinto esse aperto, eu sinto essa culpa, como se algo estivesse fundamentalmente errado, como se alguma coisa de muito ruim fosse acontecer, porque eu estou comprando aquilo. E esse ciclo de culpa, ele acontece da seguinte forma. Eu chego num espaço, eu chego numa empresa, eu chego para uma pessoa, eu digo, eu quero aquilo e eu vou lá e pago. Se eu pago na hora, é claro, o processo de culpa acontece ali na hora, eu vou embora e tá tudo certo. Eu consigo ir lidando com ele aos poucos, porque depois eu não vou mais ficar reencarando essa conta quando a fatura do cartão chega. Mas quando eu pago, por exemplo, com o cartão, às vezes até quando eu pago em dinheiro também não tem muita diferença, às vezes o que há diferença é apenas a intensidade entre um e outro.
Eu pago, eu uso aquilo e quando chega no final do mês a fatura do cartão, mesmo que eu tenha comprado tudo dentro do orçamento, dentro da minha necessidade, satisfeito os meus desejos, sem estourar o meu limite orçamentário, quando eu olho a fatura do cartão, quando eu olho tanto que eu gastei no mês, eu começo a me perguntar: por que eu fiz isso? Mas onde eu estava com a cabeça? Mas vai faltar. Eu me sinto culpada de ter comprado tudo isso. E essa culpa, ela acaba interferindo na forma como eu me relaciono com a minha vida financeira. Até porque quando eu sinto essa culpa diante dessa vida financeira que está ali acontecendo e vai acontecer desse jeito, não, a gente não tem como escapar, não tem escapatória da forma como nós estamos estruturados socialmente. O dinheiro fez parte há algum tempo e fará parte durante mais algum tempo das nossas trocas com o mundo. Então, quando eu olho para aquilo e eu começo a sentir essa culpa interna que aperta meu coração, que me faz questionar se eu realmente tomei a melhor decisão que eu poderia tomar, de que alguma coisa está muito errada, de que alguma coisa vai acontecer de ruim, eu começo a sentir muita dor. Essa dor começa a me mostrar que lidar com o dinheiro é algo que eu não quero viver. Quem é que quer o tempo todo lidar com uma parte da vida que só causa angústia, que só traz culpa, que só faz você se sentir errado o tempo todo? Ninguém quer. Nós somos preparados pela vida, o nosso sistema nervoso, ele é preparado, claro, para enfrentar desafios, mas ele não é preparado para enfrentar desafios em áreas da vida que ficam 24 horas ativos, que é o que normalmente acontece na nossa vida financeira. Quando a gente vai lidar com o dinheiro, a angústia que vem, a culpa que vem pela movimentação financeira, e mais uma vez, e eu vou continuar batendo na tecla, não é só sobre compras compulsivas, porque quando as compras compulsivas acontecem, a gente tem uma justificativa real e concreta para sentir essa culpa. O problema é que eu percebo que essa culpa, ela não vem só nas compras impulsivas e compulsivas, mas ela vem muitas vezes em todas as compras, porque essa sensação de estar fazendo algo errado, de ser castigada, de achar que você a todo momento alguma coisa, você está sentindo que alguma coisa vai acontecer e que esse dinheiro não deveria ter saído, mesmo que fosse para comprar algo da sua necessidade, tem sido cada vez mais frequente nas queixas que eu recebo em consultório. Sara, tá muito difícil. Nossa, eu vou pagar as coisas, eu me sinto muito mal. Parece que eu tô fazendo algo que vai me prejudicar, mesmo que eu precise daquilo que eu tô comprando. São itens básicos da minha vida. Então, essa culpa, o nosso sistema nervoso, ele é preparado para lidar com os desafios e com a dor pontual. Mas quando a gente olha uma determinada área da nossa vida, quando a gente encara parte dessa vida adulta que é necessária, a gente não pode fugir, a gente não pode se esquivar disso, a gente não pode negar, não dá para tirar férias disso. A gente vai ter dificuldade de lidar com ela porque parece que tudo que a gente vê ali é dor e culpa. Mas será mesmo que esse é o caminho que a gente precisa viver? Quando a gente olha para a nossa vida financeira e para qualquer outra parte da nossa vida e a gente encara aquilo apenas como algo doloroso, apenas como algo que me traz angústia, ansiedade, que me faz sentir culpada, e aqui eu quero colocar bem enfatizado essa sensação de culpa. Quando eu olho para a vida financeira e tudo que eu sinto, ou uma grande parte do que eu sinto ali é culpa, porque parece que eu estou sempre fazendo algo errado, parece que eu estou sempre falhando em algum aspecto, como se eu estivesse sempre esperando que alguma coisa de ruim acontecesse em cada decisão que eu tomo, eu não vou querer olhar para aquilo, eu vou querer fugir daquilo o tempo todo. E cada vez que eu olho para essa vida financeira, essa culpa ela vai criando uma pressão interna. Essa pressão interna meio que transforma a gente em panela de pressão. A gente vai aumentando essa culpa, a gente vai aumentando a pressão interna de que a gente tem que tomar decisões corretas, muito certas, sempre certas, a gente precisa saber
tudo que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Precisa ter certeza que tudo vai dar certo. E aí chega uma hora que a gente não aguenta. Essa pressão interna que vem através da culpa, ela tem algumas formas de ser resolvida, solucionada, digamos assim. Ou pelo menos descomprimida. Talvez essa seja uma melhor palavra. A gente entra numa pressão e depois a gente precisa descomprimir, inclusive para poder respirar um pouco mais aliviado e voltar a sentir que a vida está fluindo de novo. Uma das formas que a gente tem para lidar com essa pressão interna é encontrando espaços de descompressão. E às vezes a gente encontra espaços de descompressão para essa culpa, que não necessariamente são as melhores formas, as melhores estratégias para se lidar com ela. Chegou a fatura do meu cartão de crédito. Eu comecei a ficar muito culpada pelas compras. Eu comecei a ver tudo que eu comprei e eu comecei a me sentir muito culpada por cada uma dessas compras, mesmo que elas fossem necessárias ali naquele momento. Como eu resolvo? Às vezes eu vou comer um docinho. Às vezes eu vou passar horas na frente da televisão para não pensar nisso. Às vezes eu vou pegar um celular e vou fazer um scrolling eterno de redes sociais e ficar olhando imagens e vídeos e rindo e etc. Às vezes eu vou simplesmente paralisar diante dessa vida financeira e evitar olhar para ela de toda forma. É o jeito que eu vou descomprimir. Sara, isso está certo ou isso está errado? Aqui eu quero te ajudar a refletir para além do certo e errado e compreender também que as coisas são favoráveis à nossa vida, nos ajudam a florescer, nos nutrem a vida de diversas formas, mas também existem decisões que a gente toma que naquele momento às vezes são ok de se tomar, mas não dá para a gente fazer o tempo todo, porque quanto mais a gente faz do mesmo jeito, mais desfavorável essa decisão vai sendo para a nossa vida. Ela nos rouba tempo, ela nos rouba saúde, enfim. Essa é uma forma de se lidar com essa compressão que a culpa nos traz. Uma outra forma que eu também vejo em consultório de se lidar com essa culpa, dessa tentativa de tomar uma decisão a respeito do dinheiro que seja certo porque era certo ontem, é certo hoje e será certo amanhã, ou é errado porque é errado hoje, era errado ontem e será errado amanhã, como se tivesse uma decisão sempre muito absoluta sobre tudo que a gente faz com o dinheiro. E eu sei que existem sim alguns certos e alguns errados que são atemporais, mas a gente sabe que 90% das nossas decisões não passam por esses certos e errados atemporais, como eu não vou roubar, eu não vou iludir, etc, etc. A maior parte das decisões que a gente toma são contextuais, elas são voltadas para aquele momento, para a necessidade do momento, dos valores que a gente dá para partes da nossa vida. Então, quando a gente toma uma decisão financeira, a gente quer muito saber se ela é a certa, para saber se a gente está acertando sempre e tomando sempre as decisões corretas, como se existisse apenas uma decisão correta. E essa percepção é o que traz essa culpa. E outra forma que a gente tem de lidar com essa culpa é através da autopunição. E aí é onde a vida financeira realmente vira o caos total e mexe com a sua saúde mental de uma forma que todas as vezes que você precisa pensar sobre a sua vida financeira e olhar para ela, sabendo que você não sabe se essa decisão vai ser certa ou errada e que você precisa se punir o tempo todo, porque você vai partir do pressuposto que você vai errar a maior parte das vezes, você não vai querer lidar com aquilo, vai te trazer mais angústia, mais ansiedade, mais dor e realmente vai mexer dentro de você com a sua capacidade de lidar com seus desafios. Essa autopunição, ela vem de diversas formas. Ela pode vir, por exemplo, com um autoxingamento. Mas eu olhei aqui a minha fatura de cartão de crédito e eu começo a falar para mim mesma, mas que burra, dá 0 para ela. Eu não acredito que eu fiz isso de novo, mas eu não aprendo nunca. Ou então ela pode vir como uma forma de utilizar o próprio dinheiro para me punir.
Ai, tá vendo? Olha a minha fatura de cartão de crédito. A partir de amanhã eu vou me punir fazendo a planilha financeira todos os dias. Eu vou acordar todos os dias e vou preencher todos os centavos da minha planilha financeira. Ou então, a partir de amanhã eu já sei, eu vou segurar todas as compras porque eu preciso me punir de alguma forma para me educar e voltar para o caminho correto. É essa a forma que a gente usa para lidar com essa sensação de culpa que vem quando a gente está se relacionando com a nossa vida financeira e com tudo aquilo que ela nos traz. Inclusive, eu vou te convidar a deixar aqui um comentário nesse capítulo, nesse episódio, se por algum acaso você quer que a gente converse um pouco mais sobre educação não violenta dentro das finanças. Como é que a gente consegue realmente lidar com esse mundo interior de uma forma mais compassiva, mais amorosa, e assim a gente pode se relacionar com esse dinheiro de um jeito diferente. Me conta se é um interesse seu, que eu depois trago mais informações sobre isso. Se existir realmente uma vontade coletiva, se existir um espaço para a gente conversar, ter um pouco mais de conversa sobre educação não violenta, voltada para dinheiro. Mas, Sara, como é que a gente consegue, então, lidar com esse dinheiro de um jeito diferente? Como é, então, que a gente consegue sair desse lugar de ou ficar negando que eu tô me sentindo mal, que eu tô me sentindo culpada pelas compras que eu fiz, que eu quero, resolver, eu tô me sentindo pressionada o tempo todo sobre isso. Se eu não entro em negação ou se eu não entro em autopunição, o que eu faço? Lidar com a nossa vida financeira requer internamente recursos que a gente pode desenvolver ao longo da vida o tempo todo. Nós não somos seres congelados no tempo, apesar da gente achar, aliás, a gente vive como se a gente fosse. Mas nós não somos. Nós somos capazes de desenvolver novos recursos para lidar com a vida, recursos internos que podem nos acompanhar por muito tempo, inclusive podem facilitar muito mais a nossa vida. Mas é preciso que esses recursos a gente deseje desenvolvê-los. E um deles é olhar para a vida financeira não como uma forma de se punir, não como uma forma de se machucar ou de sair dela e negar, e sim como uma forma de autocuidado, como uma forma de autoproteção. Eu talvez precise olhar para essa vida financeira e compreender que os meus movimentos financeiros também precisam considerar o meu cuidado interior. Quando eu vou comprar algo, eu também preciso, junto dessa sensação interna, dessa dor que vem de estar deixando meu dinheiro ir embora, eu também preciso compreender que tem que ter algo do outro lado equilibrando essa balança. Eu não vou esquecer que, lógico, fisiologicamente, é como se pagar tivesse numa mesma perspectiva, fosse lido pelo seu cérebro como se estivesse machucando você tanto quanto uma agulha no seu braço. Dói. Mas a culpa, ela vem de uma perspectiva, de um julgamento que a gente faz interno, de entender se a gente está tomando a decisão completamente certa ou não, em que lugar a gente está errando. A dor de pagar, a dor de fazer essa troca, ela vai acontecer, mas ela também precisa ser equilibrada com, isso precisa ser um autocuidado, eu respeitar o meu limite orçamentário é um autocuidado, não é uma punição por eu ser uma pessoa difícil, uma pessoa ruim. Entrar nesse espaço de começar a entender que lidar com a vida financeira é algo que a gente vai fazer de hoje até o último dia da nossa vida. E a forma como a gente vai lidar com essa vida financeira faz a diferença na qualidade dessa relação. E aqui eu vou convidar você para refletir um pouquinho comigo. Será que eu olho para o meu dinheiro sempre assim me sentindo culpada? Será realmente que existe tanta culpa assim em lidar com o dinheiro? Ou será que eu posso entender algumas dessas atitudes, alguns dos meus movimentos financeiros e colocar um pouco de autocuidado, um pouco de autorresponsabilidade, um pouco de autorrespeito
Respeito pela minha história, respeito pelo meu dinheiro, respeito por mim e pelo meu bem-estar no meio do processo? Será que eu consigo? Será que existe como eu fazer isso? Essas reflexões sobre quais são os tipos de movimento financeiro que me dão mais essa sensação de culpa e como eu olho para isso de um jeito que eu não me sinta como se eu estivesse errada o tempo todo e precisasse me punir ou negar que isso está acontecendo para poder continuar lidando com essa parte da minha vida. Reflete um pouco sobre isso. E mais uma vez eu vou te fazer um convite. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre educação não violenta voltada para a sua vida financeira, deixa aqui nos comentários, me coloca as suas dúvidas, conversa um pouco comigo e assim eu sei como a gente consegue colaborar um pouco mais para que você encontre caminhos de solução diferentes para a sua vida. E se esse vídeo, se esse áudio, se esse episódio fez sentido para você e pode ajudar uma outra pessoa também a lidar com a sua vida financeira de um jeito diferente, mais maduro, encaminha para ela. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.